do nosso Senhor Jesus Cristo, é uma grande alegria nós estarmos unidas hoje aqui, amadas irmãs que estão nesse momento conectadas e aquelas que vão assistir pelo YouTube. Hoje nós temos uma convidada especial, todas são especiais, né? Mas quando nós resolvemos fazer esse tempo de guest speaker, como modelo, a Calvary às vezes traz um guest speaker, então é um convidado de fora da denominação da Calvary Chapel, né? E o Senhor tem nos dado mulheres preciosas, e uma delas de hoje é a Márcia Dazi, pastora Márcia Dazi, que mora no Rio de Janeiro. Nós já nos conhecemos há um longo tempo, graças a Deus por isso, mas o Senhor nos uniu mais de perto através, na minha vida, através do grupo Atalaias, que foi aberto há 3 anos e meio atrás, e a Márcia logo entrou, porque ela é uma intercessora, e então ela está junto comigo em vários grupos. Agora ela está mais à frente, junto com a Áurea no Atalaias Brasil, que está crescendo também, e eu passei o cajado lá para a Áurea e para a Márcia, para tocarem essa torre de oração pelo Brasil, tem sido uma bênção. Então, a Márcia hoje está aqui, e ela é mãe, ela é vovó, ela vai falar um pouco mais de vocês, eu vou deixar com ela, porque eu creio que hoje, né, Márcia, você vai falar vai compartilhar o testemunho do que Deus tem feito na sua vida, né? Então, amém. Márcia, esqueci alguma coisa? Você fala daí, tá bom? Obrigada por estar aqui conosco, tá? Muito obrigada. Não. Obrigada porque você é uma pessoa, uma mulher de renúncia, você renunciou tudo para servir o Senhor Jesus Cristo. E é por isso que você está aqui hoje conosco. Muito obrigada. Amém. Na verdade, o principal que, de repente, passou batido e não falou a meu respeito é que eu quero ser cada dia mais serva do Senhor Jesus. Eu quero estar linkada a Ele para qualquer coisa. Então, eu tenho experiências com algumas mulheres que às vezes entram em contato comigo até pela madrugada, porque eu me deixo ficar disponível para isso, né? Eu entendo que o meu chamado como pastora, eu não me vejo pastora de púlpito, né? Eu me vejo como pastora que pega a ovelha, põe no colo, dá remedinho, aconchega, mostra o que Jesus colocou na palavra e ensino para que ela possa caminhar. Então, eu me vejo mais dessa forma, como alguém que se colocou disponível para o reino. E eu acho que cada um de nós, né, como embaixadores de Cristo aqui nessa terra, a gente tem uma caminhada com Ele, né? E eu me propus hoje a falar sobre 2 temas que eu acho que são bem interligados, que é a questão do perdão e da raiz de amargura. E eu vivi na própria pele esses temas, né? Uma das coisas que eu, estudando a palavra de Deus, e eu percebi é que quando você tem um convívio com o Senhor, um relacionamento com o Senhor, existem coisas que se tornam empecilho para esse relacionamento, empecilho para o fluxo da graça de Deus na nossa vida, e outras coisas que estancam a graça de Deus na nossa vida. Então, empecilho, né? Quando você não consegue ter fé, quando você não consegue abrir mão da tua incredulidade, se lançar nos braços do Senhor, mas você fica batendo firme na mesma tecla de que não é possível, porque se Deus existe, se Deus faz uma série de coisas, por que o mundo está assim? Por que fulano da minha família veio a óbito? Eu orei, eu coloquei diante de Deus e, no entanto, eu não fui bem-sucedida nas minhas orações. Quer dizer, a pessoa, às vezes, pensa essas coisas. E ela, apesar de ser cristã, tá? Porque eu estou falando de incredulidade, mas não é incredulidade para o mundo, não. Porque a gente, às vezes, pensa assim, eu sou cristã, né? Então, eu não sou um incrédulo. Mas quando a gente para prestar atenção em algumas passagens da Bíblia, então, essas passagens estão sendo faladas para as pessoas da igreja e que, de alguma forma, vivem uma incredulidade, por qualquer motivo que seja. A nossa vida não é uma vida fácil aqui nessa terra, né? E Jesus não disse que seria, pelo contrário.
Ele sempre mostrou que nós teríamos momentos de dificuldade. O que ele prometeu é que nós venceríamos, porque ele venceu. Então, nele, nós conseguimos ser mais do que vencedoras. Mas a gente passa pelas dificuldades. E nessas dificuldades, tem momentos que você é tão colocado em xeque-mate que, se você não olhar só para Jesus, você perde a tua fé. E eu passei, no meu caso, por alguns momentos que eu falei, Senhor, ou o Senhor me segura, ou eu não vou conseguir andar. Porque eu não queria dar ensejo à incredulidade, nem falta de fé na minha vida. Não queria isso. Mas tudo que eu olhava ao meu redor me dizia o contrário daquilo que eu cria, né? E eu falava assim, eu não entendo porque que eu estou passando por isso, mas eu só sei uma coisa, eu vou ministrar para a minha própria vida. Se eu estou passando pelo que eu estou passando, o Senhor está comigo nesse barco. O Senhor já passou por isso antes de eu passar. E eu vou chegar do outro lado com o Senhor, porque eu não vou aceitar abrir mão da tua presença na minha vida. Mas tudo foi assim uma pressão de uma hora para outra na minha vida muito grande. Veja bem, eu tinha acabado de comprar um apartamento, era o apartamento dos meus sonhos, era o espaço físico que eu tinha maior vontade de ter, porque eu ia reunir os filhos, os netos, e eu estava com aquela expectativa, conseguimos mobiliar todo o apartamento, e, de repente, caiu um divórcio sobre o meu colo. Algo que eu não estava pensando que eu pudesse passar um dia na minha vida. Porque eu tinha uma vida muito boa, uma vida muito saudável, ou pelo menos eu achava que era, né? Com o pai dos meus filhos. Santinho, Márcia, só Santinho, desculpa interromper, mas a brisa fechou. Tinha um cachorro latindo aí no fundo, tinha gente falando. Então, por favor, deixe seus fones no mudo. Obrigada. Tá. Então, o que acontece? Eu imaginava que eu estava com uma vida normal, né? Como qualquer mulher que serve ao Senhor. Eu tinha minha vida normal, a gente tinha um casamento que, a princípio, parecia que estava tudo bem, até porque nós tínhamos acabado de comprar um imóvel, quer dizer, eu não imaginava que fosse estar passando por nada contrário, né? E já estávamos numa fase de vida, mas assim, com netos, os primeiros netos já tinham nascido e tal. E eu estava pensando assim, agora é uma vida que vai ficar mais equilibrada, a gente vai estar só pagando a prestação desse imóvel, vamos estar viajando mais, passeando mais, ficando mais juntos. E aí caiu esse divórcio. Isso, para mim, foi um banho de água fria. E eu, na hora, eu não estava entendendo o que eu estava passando. Mas eu vou contar para vocês o seguinte. Deus preparou todo um campo para mim, para eu passar pelo que eu passei. Primeira coisa que Deus fez é que na igreja que eu congregava, aliás, congregava porque mudou de nome, agora continuo congregando na mesma igreja com outro nome. Ela começou com um trabalho de acompanhamento psicológico com mulheres. E aí, porque eu resolvi entrar nesse trabalho de acompanhamento pensando em ajudar pessoas. Eu não estava achando que eu estava entrando para me ajudar. Eu pensei assim, eu vou entrar porque é mais uma bagagem que eu vou receber, né, da palavra de Deus e com pessoas ligadas a essa área de psicologia e tal, para eu poder ajudar mais vidas, porque eu sempre me senti chamada para ajudar vidas. E aí entrei, e eu não sabia que Deus ia me tratar ali e me preparar para tudo que vinha, né? E foi algo assim sobrenatural. No primeiro dia que começou esse estudo, esse trabalho de psicologia, que era a cura da alma e tal, naquela semana eu tinha acabado de receber toda a notícia da desestrutura do meu casamento, que eu achava que estava super estruturado, né? E eu estava um bagaço. Então, eu fui para essa ministração com vontade de chorar o tempo inteiro, sem saber o que eu ia encontrar pela frente. Ainda pensei assim, Senhor, eu me inscrevi pensando em ajudar os outros, e, no entanto, é para mim. Aí eu falava para Deus assim, Senhor, muito obrigada, porque é para mim.
mas, pai, por que eu estou passando por isso? Eu não estava conseguindo entender. E Deus ali foi me ministrando de tal maneira que eu saí desse dia, eu passei por uma experiência assim, muito tremenda. Eu saí da ministração me segurando para não desabar, porque era o primeiro encontro das mulheres lá que estavam começando um tratamento na alma, cada uma com os seus problemas e tal. E eu saí dali me segurando para não desabar em choro. E vim chorando dentro do carro, assim, me quebrantando diante de Deus, aos pés do Senhor mesmo, sabe? Clamando a Deus por tudo que eu estava passando. Quando eu entrei dentro de casa, foi como se eu botei o pé para dentro de casa e eu levei um capote. Eu caí literalmente no chão, tomada pelo Espírito Santo de uma tal maneira que eu sentia... Como é que eu vou explicar para vocês o que eu senti? Era como se ondas do mar estivessem passando sobre o meu corpo, mas essas ondas eram ondas de amor. A sensação que eu tinha eram ondas, mas ondas de muito amor. Eu me sentia literalmente aconchegada no colo de Deus. E eu orava em línguas e eu conseguia entender o que eu estava orando. E eu falava assim, que coisa de doido! Pai, eu estou falando para mim mesma. E era como se eu estivesse ministrando o tempo todo para mim. E eu não sei quanto tempo eu fiquei ali, assim. Tá? Eu só sei que quando eu levantei numa ousadia que eu não imaginava de onde eu tinha tirado essas forças. Porque foi Deus que me supriu mesmo. E eu falava para Deus assim, eu já cansei de falar para pessoas a respeito de perdão. E como é que eu vou administrar isso dentro do meu coração? Né? Como é que isso vai ser realizado dentro de mim? E Deus falava para mim o tempo todo assim, a minha graça vai te bastar. A minha graça vai te bastar. E aí eu fui vendo que eu não queria ter as minhas orações impedidas, eu queria deixar o fluir da graça de Deus sobre a minha vida. Então, eu rejeitava a incredulidade, rejeitava a falta de fé, mas eu também não queria que o fluxo dessa graça fosse estagnado. E pela falta de perdão e pela raiz de amargura, o fluxo da graça de Deus é interrompido. Porque existem várias passagens na palavra de Deus que falam sobre isso, que a gente tem que se manter ligado ao Senhor, fazer aquilo que Jesus nos ensinou a fazer. A própria oração que fala, né, que Jesus nos ensina a orar, do Pai Nosso, fala a respeito da gente perdoar aqueles que nos feriram, né? Porque, caso contrário, nós também não seríamos perdoados. Então, é uma relação diferente do perdão, porque a gente tem a relação do perdão vertical e a horizontal. Mas a vertical ela só acontece sobre as nossas vidas quando horizontalmente a gente consegue lidar com os relacionamentos dessa forma, perdoando. Porque nós também já ferimos outros, ainda que a gente não se dê conta. Então, existem várias formas da gente lidar com o perdão. Uma das coisas que Deus me fez ver e entender é que eu não era a última cocada do pacote, não era a última bolacha do pacote, a última Coca-Cola do deserto, que eu não era sensacional como eu imaginava, que eu tinha um monte de falhas e que, pelas minhas falhas, eu também já feri até o meu ex-marido, que tinha me ferido muito naquela ocasião. Eu já tinha pisado na bola. Deus me fez lembrar várias coisas, sabe? Que, pela minha maneira de ser, porque eu sempre fui uma pessoa de tomar muitas atitudes, e ele já era mais lento para tomar atitudes. Então, quando eu me dava conta, eu já estava à frente, né? Como uma leoa para cuidar dos filhos. Depois, quando os filhos casaram, eu fui tomando a frente também de uma série de coisas. E, de alguma forma, eu deixei, né? Eu comecei a impedir que ele tivesse o papel dele de homem dentro da casa. E talvez isso tenha feito ele também ficar muito frustrado, né? Porque ele, na rua, ele procurava alguma coisa que ele não estava tendo em casa, né? Porque o casamento não é só um relacionamento voltado para o sexo ou voltado para o amor.
né? Existem várias questões. Quando um casamento começa a esfriar, vamos dizer assim, ele não esfria de uma hora para outra. Você perde primeiro a admiração, você vai perdendo uma série de coisas que já não diz mais nada para você estar junto. E é óbvio, isso a gente está falando humanamente, né? Mas por trás existe toda uma campanha espiritual do nosso arqui-inimigo para agir nas brechas que a gente dá sem se dar conta. Então, eu também dei algumas brechas sem me dar conta, achando que eu estava acertando muito, dando, às vezes, liberdade a ele, aceitando determinadas condutas que eu considerava que não eram legais, mas eu acabava aceitando, porque para ele era importante, ele não era cristão e a cristã da casa era eu. Né? Eu me converti depois de já estar casada. E eu sei que Deus tem promessas para isso, porque quando você não conhece o Senhor e você casa e você vem a conhecer depois o Senhor, a tua casa não foi dividida por opção sua, porque você não tinha conhecimento da verdade anteriormente. Então eu consegui perceber, isso também lendo a palavra, que Deus teria promessas para mim. Eu não reconstruí minha vida com relação a ter um novo marido, uma outra pessoa, porque eu creio no trabalhar de Deus na vida dele, oro por isso, creio que Deus tem, sabe, muitas coisas para moldar ainda, e tudo aquilo que, para mim, era motivo de falta de perdão, porque eu me senti muito humilhada, muito ferida, até na maneira como as coisas se processaram, Deus começou a me mostrar que, assim como ele tinha me perdoado das coisas que eu também não tinha sido legais, né, na minha prática do meu relacionamento com ele, eu também precisava perdoá-lo. Perdoar ao meu ex-marido com relação a todas as coisas que ele tinha feito que tinham me magoado. Juntamente com ele, com o meu ex-marido, a minha sogra, na época, se voltou contra mim, porque ela achava que eu poderia puxar o tapete dele com várias coisas que eu sabia que ele estava agindo de forma inadequada e que eu poderia me aproveitar disso em relação a bens, em relação a patrimônio, né? E eu tive também que exercitar o perdão com relação à minha sogra. Só quero dizer uma coisa para vocês. Vale a pena. Por quê? Porque quando você não perdoa, é como se você tivesse, aos poucos, carregando e aumentando a carga de pedras numa mochila que vai chegar lá na frente, você não vai aguentar mais levar. E a falta de perdão faz mal a você, porque quem não foi perdoado ainda, às vezes não tem nem noção que precisa do teu perdão. Não está nem aí, nem acha que te feriu tanto assim. Vai colocar 1000 motivos, né, na cabeça dele, é porque o próprio inimigo faz isso. Então eu pensei assim, Senhor, perdão é algo que é necessário, né? A tua palavra manda que a gente faça e eu preciso obedecer. Só que no momento eu não estou conseguindo. E eu comecei a contar com a ajuda do Espírito Santo nesse processo de liberar o perdão. E eu me surpreendi com Deus, porque Deus foi tão tremendo que eu consegui isso de uma forma muito rápida. Tão rápida que até a minha própria família, né, se assustou. Né? Do meu lado, né? Minha mãe. Então, todo mundo, de uma certa forma, ficou meio assustado com o que estava acontecendo comigo. E eu me senti tão bem em liberar esse perdão que 1 ano depois de eu divorciada, eu vinha saber que ele tinha uma filha, que aconteceu o nascimento dessa filha no decorrer do nosso casamento. No ano que ele estava sendo avô, em janeiro, nesse mesmo ano ele estava sendo pai em outubro. E eu nem imaginava. E aí eu passei por uma nova etapa, ter que perdoar mais alguma coisa nesse sentido. E hoje, essa menina, né, que tem praticamente a idade da minha neta, ela veio já conversar comigo, me pedindo para eu ser mãe dela também.
para vocês poderem perceber o nível de perdão que eu consegui liberar. Ela teve tanta liberdade comigo que ela não conseguia entender por que ela, né, não era minha filha, já que eu tinha 3 filhos e ela gostava de mim, por que eu não podia ser mãe dela também? E aí eu tive que conversar com ela, que ela tinha mãe, mas que eu podia ser mãe de coração, que eu não me importava com isso, pelo contrário, que eu ia continuar ajudando ela, amando ela, e por aí foi. E eu vejo, sabe, que foi muito importante eu ter tido essa decisão, porque a falta de perdão leva a uma consequência, que são os frutos da falta de perdão. E ela vai gerando em nós a raiz de amargura. E a própria palavra de Deus manda que a gente não permita que essa raiz crie, né? Se fortaleça dentro do nosso coração. Porque a raiz de amargura, ela tem 2 formas de se manifestar. Ela se manifesta da primeira forma quando ela ainda está lá dentro da terra, né? Ninguém vê. Você sabe que você foi machucada, você está amargurada por aquilo. As pessoas à tua volta não percebem, mas aos poucos, se você não fizer com que essa raiz morra, ela vai crescendo e vai dando frutos. E esses frutos vão aparecendo e vão começando a contaminar todo mundo que está à tua volta. E você se torna uma pessoa chata, uma pessoa que quem está por perto não tem prazer em estar. Porque o tempo todo você vira aquela mulher rixosa da palavra de Deus, que você começa por qualquer coisa, está reclamando, está murmurando, está deixando a tua vida ser contaminada e contaminando a quem está à tua volta. Então, isso é uma das consequências que vão acontecendo pela falta de perdão. Outra consequência da raiz de amargura é quando ela já brotou, né? Você não vigiou, ela está lá dentro, ela brotou. Não tem uma pessoa que não esteja à tua volta que não perceba quem você é com relação a essa questão. Porque você sempre vai estar botando para fora coisas do tipo: ah, isso aconteceu, mas eu já sabia disso, porque fulano não presta mesmo. Quando você se toca, você está maldizendo coisas o tempo inteiro. Então, isso é ruim. Sem contar com a própria prisão que você entra pela falta de perdão. Quando você não consegue perdoar, vamos ler um texto bíblico? Porque eu estou o tempo todo falando da minha experiência e não estou indo para a Bíblia. Vamos dar uma lida aqui, quer ver? Ó, em Mateus, olha, deixa eu ver aqui, que eu até tinha separado. Em Mateus 5, do 21 em diante, ó. Mateus 5, do 21 em diante, ó. Posso ler? Ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo que qualquer que sem motivo se encolerizar contra seu irmão será réu de juízo. E qualquer irmão, qualquer que lhe chamar de louco ou tolo, será réu do fogo do inferno. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, veja bem a relação horizontal com a vertical. Portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. Depois vem e apresenta a tua oferta. Concilia-te depressa com teu adversário, enquanto estás no caminho com ele, para que não aconteça que o adversário te entregue ao juiz e o juiz te entregue ao oficial e te encerre na Então, a gente vê o seguinte: ainda que a gente tenha situações difíceis na vida, ou de que você pisou na bola, ou pessoas que pisaram na bola com você, Deus te chama para reconciliar. Deus não quer
ninguém com dívida com ninguém. Pelo contrário, o perdão é algo sarador. Porque o perdão, além de ser uma arma de obediência, ela também é uma arma poderosa espiritualmente falando. Porque permite que a gente viva em paz com Deus, mas também viva em paz com os outros. E aí eu quero falar do seguinte, porque às vezes as pessoas pensam da seguinte maneira: ok, tudo bem, eu vou perdoar, mas e aí? Tudo que aconteceu vai passar batido, vai passar impune, né? Na verdade, o que acontece? A atitude de perdoar não significa que Deus não vai julgar a outra parte. Até porque Deus é um justo juiz. E aquilo que está errado vai ter consequência. Deus vai tratar. Mas você precisa sair de cena para deixar Deus tratar. E aí, quando a gente faz isso, a gente percebe o quanto Deus é justo no seu tratamento, o quanto Deus é misericordioso no seu tratamento, o quanto Deus é amoroso no seu tratamento de justiça. Porque a vontade de Deus é que todos se salvem, é que todos alcancem aquilo que Jesus veio nos trazer, né? É essa a vontade de Deus para qualquer homem. Deus não quer que ninguém vá para o inferno. Deus não quer que ninguém seja punido, ou seja entregue a demônios, né? Tem outra passagem que fala sobre os verdugos. Não é a vontade de Deus, mas Deus quer que cada um seja levado ao arrependimento. E apesar do perdão ser uma via de mão dupla, né? Porque você libera o perdão, mas a outra pessoa também precisa se arrepender, a pergunta que se faz é o seguinte: e aí? Você já fez a sua parte, liberou o perdão, e o outro ainda não se arrependeu. Como é que isso fica? Você, a partir de agora, que entendeu que perdão é obediência a Deus, né? Não é uma escolha só pessoal sua, é obediência, você vai passar a orar, interceder para que aquela outra pessoa se arrependa e venha se consertar diante de Deus. Não é para que a pessoa seja humilhada, venha, sabe, se humilhar perante a você. Não, é para que ela conserte a vida dela diante de Deus. E é assim que eu tenho caminhado, orando a Deus para que o pai dos meus filhos se conserte diante de Deus. Porque ele precisa se consertar, ele precisa conhecer Jesus, ele precisa vir acessá-las. Então, a gente não pode fechar essa porta para o outro, né? E a gente sabe que não fica por aí. Você pode liberar perdão, mas Deus vai estar ali cuidando daquela pessoa até o tempo de Deus, para Deus dizer assim: agora chegou. Porque Deus é um Deus que vai dando oportunidades para cada um. Gente, vocês sumiram daqui, eu não estou vendo mais ninguém. Vocês estão me ouvindo? Alguém libera aí o microfone para eu ter a certeza. Ah, sim, ok. sim, está dando Sim, para estamos ouvir. ouvindo. É porque eu não vejo mais nenhum de vocês. Ok, tudo bem. Tudo bem. Tudo bem. Então, olha só. A segunda etapa do perdão é você entender que você não vai poder fazer justiça com as suas próprias mãos. Até porque a maior dificuldade, né, que todo mundo encontra é essa questão que eu estava falando anteriormente. Mas vai ficar por aí, a pessoa feriu, fez o que quis, fez o que bem entendeu, e só eu que tenho que segurar a onda e manter isso, viver perdoando, porque Jesus manda você perdoar 70 vezes 7, né? Então, é um privilégio você poder olhar para você mesma diante do espelho e falar assim: Senhor, muito obrigada, porque eu entendi quem você é para mim. Eu entendi o quanto eu te feri, o quanto o Senhor já me perdoou. E agora eu estou tendo a oportunidade de viver Jesus para essa outra pessoa. E eu vou dizer uma coisa para vocês: eu me surpreendi com várias situações que eu me deparei. Eu me surpreendi com ele mesmo
me procurando algumas vezes para conversar sobre essa filha, que ele não sabia como dar direção para essa menina, não sabia o que dizer diante de coisas que ela questionava ele, porque o tempo todo, como eu falei para vocês, na minha vida de casada com ele, era eu que tomava a frente das coisas da casa, dos filhos, de tudo, para ele ter paz para trabalhar, para ele ter paz para fazer as coisas dele, e eu também trabalhava. Mas muitas das vezes eu me desdobrava para suprir esse lado que eu achava que ficava faltando da parte dele. E quando chegou agora, há uns anos atrás, ele começou a me procurar pedindo ajuda. E as pessoas que eu conheço, assim, mais chegadas, que sabiam dos fatos, né, falavam para mim: Márcia, como é que você consegue ainda ajudar? E eu falava: o Senhor me levantou tanta gente para me ajudar, que eu acho que eu não posso ser ingrata. E eu tenho mais é que estar auxiliando. Então, eu pude ajudar ele nessa situação, pude ajudar ele com algumas situações processuais, porque eu sou advogada, então eu pude ajudar ele com algumas situações que ele estava travando na justiça. E eu penso assim, não me arrependo de nada disso, porque a palavra de Deus manda que a gente esteja em paz com todos, né? Se possível, tem de paz com todos. E todos, são todos. São aqueles que a gente ama, que a gente se entende, que se identifica, e aqueles que nos machucaram também. Deus não manda, Deus não faz acepção de pessoas. Todos são amados por Ele. E a gente tem que viver o verdadeiro cristianismo nessas horas, com relação às pessoas que nos magoaram profundamente. E essa é a maior instrução que Deus nos dá. É para a gente viver sem segurar a mala pesada da falta do perdão. E outra coisa também, ó, eu estava vendo que quando a gente fala de perdão, a gente tem que analisar muito o que Jesus foi falando. Não só no Sermão do Monte, tem uma outra passagem também do Sermão do Monte que ele diz assim, ó, quer ver? Lá de Mateus 5, ó, 38, versículo 38, ó. Ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Ele estava se referindo ao Antigo Testamento, né? A lei, os profetas. Mas Jesus, ele veio para trazer uma grande revelação, ele veio revelar o caráter de Deus. E o caráter de Deus se expressa através de tudo aquilo que Jesus praticou. Porque se a gente tiver alguma dúvida de que Deus é bom o tempo todo, a gente tem que botar o óculos Jesus no nosso rosto e enxergar a palavra através desse óculos. Porque desde o Antigo Testamento a graça já se manifestava, o tempo todo aparecia a presença de Jesus ali, na forma de graça, na forma de amor, né, de tempo integral. Então ele diz assim, ouviste o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo que não resistais o mal com o mal, mas se qualquer bater a sua face direita, ofereça-lhe também a outra. E ao que quiser pleitear contigo e te tirar a vestimenta, larga-lhe também a capa. E se qualquer te obrigar a caminhar 1 milha, vai com ele 2. Dá a quem te pedir. E não te desvie daquele que quiser que lhe empreste. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai aos vossos inimigos, bendizei aos que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratarem e vos perseguirem, para que sejas filho do Pai que estás no céu. Então, é tremendo a gente ver que a gente aceitou Jesus como nosso único e suficiente Salvador, a gente tem a experiência de salvação, mas a vida abundante aqui nessa terra depende da obediência. E para a gente obedecer a palavra de Deus, muitas vezes a gente tem que negar a nossa própria natureza, a nossa própria vontade, porque a nossa carne grita para a gente devolver aquela ofensa. A própria carne grita para a gente pagar com a mesma moeda. Enquanto Deus mostra que para ser filho de Deus,
como a gente hoje se intitula, porque aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, a gente não pode pagar com a mesma moeda. Pelo contrário, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode, até para os nossos inimigos. E eu tenho uma amiga que ela conta uma coisa que eu achei muito interessante. Ela disse o seguinte, que ela tinha uma sogra, que a sogra não admirava de jeito nenhum, não queria o casamento dela na época, e ela falou, eu vou conquistar essa minha sogra para Jesus. E ela procurava, toda vez que ela dava um presente para a sogra, de alguma forma, demonstrava que rejeitava. Ela via esse presente com outras pessoas e tal, então ela começou a fazer doce, bolo. Toda vez que ela ia na casa da sogra, ela tratava a sogra super bem, sempre levava alguma coisa, procurava assim, alguma qualidade que ela visse na sogra para ir exaltando. E com o tempo, ela foi quebrando essa sogra, a tal ponto que a sogra dela passou a ser uma das melhores amigas dela. E essa sogra passou a dizer no meio da família, eu não gostava dessa moça, mas eu vi Jesus nela. E por causa dela, por causa de ter visto Jesus nela, eu fui buscar o Senhor. Então, vale a pena, é isso que eu quero dizer para vocês, vale a pena a gente exercer a questão da liberação do perdão e de procurar viver a realidade de Jesus para a vida das pessoas que nos cercam. Porque se a gente não fizer isso com aqueles que estão à nossa volta, a gente vai fazer com quem? Né? Por mais que a gente queira se envolver, né, com as questões de ajudar o próximo, de repente as pessoas carentes, a gente se envolver com missões, com várias situações, a gente tem que fazer o melhor que a gente pode para aqueles que estão à nossa volta e que a gente às vezes não tem vontade de fazer. A verdade é essa. Às vezes a gente não tem vontade de fazer, mas a gente tem que pensar sempre assim, o que Jesus faria se estivesse no meu lugar? Né? Então, vamos procurar viver isso na prática e olhar para essas questões de uma forma diferenciada, porque a decisão de perdoar é a decisão de não querer fazer justiça com as próprias mãos. É entender que o justo juiz é que tem esse direito, porque todos, a humanidade inteira, foi feita para o louvor da glória dele. Mas alguns entendem isso e buscam viver assim, para o louvor da glória de Deus. Né? E outros não entendem, e às vezes até cristãos, conhecidos nossos, não conseguem entender como é importante a gente abrir mão de nós mesmos para vivermos para glorificar o Pai. E isso vale a pena. Vale a pena porque é sarador. Me sarou. Eu posso dizer para vocês que eu não tenho... Nada mais me dói com relação a tudo que eu passei. E eu contei assim, muito superficialmente, porque eu passei por coisas muito difíceis. Eu saí de um padrão financeiro muito bom e fui passar para quase nada para depois ter que reconstruir a minha vida novamente. Então, fora essa questão financeira, toda a parte afetiva foi mexida, porque eu vivia junto à família do pai dos meus filhos, e a família dele sempre foi muito grande, muito animada, então eu perdi todo esse elo. Agora, há pouco tempo que isso está voltando a ser conquistado, né? As pessoas têm me procurado mais e tal, e está sendo bom porque eu estou podendo viver essa realidade de Cristo para essas pessoas que têm me procurado. E uma coisa que eu vou dizer para vocês, eu não quero pedra pesada na minha mochila, eu quero passar por essa vida sabendo que eu posso ajudar as pessoas, porque eu não tenho que carregar nada comigo. Se a gente parar para pensar, a gente veio para esse mundo, né? Não foi para a gente ter uma bagagem enorme para levar para a eternidade, até porque para a eternidade a gente só vai levar aquilo que nós conseguimos ser diante de Jesus, né? Não vamos levar nada. Então, tudo aquilo que a gente tem é lucro.
E eu consegui ver como Deus me amparou nesse tempo todo, que Ele me falou que a graça dele me bastaria, e me bastou mesmo. Eu passei por todas as etapas que eu precisei passar só pela graça de Deus. E eu vivenciei, né, a questão do perdão para cada pessoa envolvida nesse processo, inclusive a motivação, vamos dizer assim, né, do meu ex-marido de sair de casa, obviamente que foi traição, foi mulher, enfim. E eu consegui liberar essa pessoa também, orar por ela. Ele já não está mais com ela, já vieram outras, porque ele vive buscando uma situação onde ele consiga ter equilíbrio emocional, e ele não entendeu ainda que o equilíbrio emocional de qualquer um de nós só vai estar em Jesus, não vai estar em pessoas, né? Então ele vive trocando ainda por não entender isso, e eu creio que nunca vai satisfazer, porque hoje é uma, daqui a um mês, 2 meses, um ano é outra, e por aí vai. Mas Deus tem mostrado várias coisas para ele, e eu creio que ele ainda vai ser salvo. Realmente oro por isso, oro pela libertação das pessoas que ele se envolve, oro pela família dele, porque quero ver meus cunhados na presença do Senhor, né? E tive o privilégio de orar por cunhado que teve câncer e Deus curar, né? E eu fui vendo assim que a vontade de Deus é realmente tremenda, porque veja só, eu passei por isso tudo, mas eu já vi muito casamento sendo restaurado pelo Senhor, por eu poder acalentar a ovelha, botar no colo, mostrar um caminho na própria palavra, né? Que hoje a gente não tem tanto tempo assim para entrar nesses detalhes, mas eu vi muita coisa Deus já fazer, por conta da pessoa entender, perdoar, voltar atrás, reconstruir, e do outro se consertar. Porque não basta só você perdoar, né? Você tem que ver o outro se consertar também. E isso tem sido muito bom. Eu tenho sido grata a Deus por várias coisas que eu tenho presenciado. Não só na igreja do Senhor, né, da qual eu faço parte, mas também em outros grupos de intercessão, como a Lúcia falou, que eu também faço parte, de ver vidas sendo restauradas, que às vezes me ligam no particular e eu tenho acompanhado, eu tenho orado, tenho chegado junto da pessoa, porque precisa mesmo. Tem momentos na nossa vida que a gente precisa sentir que o outro se interessa por nós, porque o outro simboliza o amor de Cristo. Então, eu senti isso na minha vida, eu tive pessoas que cuidaram de mim na minha época de dificuldade, e eu vejo que eu tenho podido ser esse tipo de luz e de pessoa para a vida de outras mulheres, né? Até de homens que passaram por uma situação desse tipo, né? Eu tenho acompanhado um rapaz que a esposa dele se encantou com o chefe dela, que era uma pessoa que tinha uma projeção financeira melhor, e ela simplesmente largou para trás família, largou ele, largou todo mundo. E ele tem conseguido, com amor, trazer essa questão toda de volta, e já está assim, a um passo da reconciliação, da estrutura familiar ser refeita. E isso eu fico assim, muito grata a Deus de ver, porque se a gente não consegue liberar perdão, nada é possível, porque não tem vários passos, né? Tem a questão de você, às vezes, não perdoar a Deus pelo aquilo que você está passando, né? Às vezes a pessoa não entende uma morte prematura, e aí você não consegue, fica com aquilo dentro de você que não consegue entender por que Deus permitiu e não consegue perdoar Deus. E é algo que você precisa se arrepender e a perdoar, porque você está em pecado. Você, às vezes, não consegue perdoar você mesmo, que também é um outro problema. Porque todo mundo já te perdoou, mas você sabe o que você fez de errado, você sabe o quanto você feriu, você sabe o quanto você ofendeu, e aí você não consegue, ainda que você saiba que Deus já te perdoou, você não consegue perdoar o Senhor. Espera aí só um minutinho, gente.
Você não consegue perdoar a você mesmo. E o outro lado, quando é você que feriu e precisaria pedir perdão. Se arrepender a esse ponto de chegar perto da pessoa e falar, olha, eu pisei na bola com você, você tem toda a razão de estar magoado comigo, eu quero te pedir perdão. É um outro dilema que o cristão às vezes passa, porque é difícil você romper com a barreira do orgulho e ser humilde de reconhecer que você também pisou na bola, que você precisa também pedir perdão, né? Então, são caminhos que o perdão toma, que são importantes a gente cercar esses caminhos para não permitir brechas para o inimigo vir trazer mazela sobre a nossa vida. Que tipo de mazela que eu estou falando? Eu já orei por pessoas que estão em leito de hospital e que, por causa da falta de perdão, estão debaixo de uma doença, de um jugo de enfermidade enorme. E que quando a pessoa entendeu, eu já tive essa experiência na minha vida, quando a pessoa entendeu de que ela precisava liberar perdão e orou, pedindo ajuda ao Espírito Santo, e foi confessando cada nome que ela precisava liberar, nem médico entendeu, porque houve uma melhora substancial e dali a poucas semanas uma pessoa voltou para casa. Então você vai vendo, sabe, que a brecha que a gente dá para o adversário entrar é muito grande quando você não consegue perdoar. Eu vivenciei essa situação de enfermidade, uma ferida enorme na perna de uma mulher, que ela não conseguia, ela já estava internada há meses tratando dessa ferida, né? E não conseguia ter sucesso, e os médicos já não tinham mais o que fazer, as carnes estavam apodrecendo, e quando ela conseguiu entender e liberar perdão, a ferida começou a cicatrizar, começou a melhorar, e em poucas semanas ela voltou para casa. Eu já vi isso acontecer com câncer. Pessoas com problema sério de câncer e precisar liberar perdão e serem curadas. Esse meu cunhado teve câncer, foi uma das questões que aconteceu com ele. Eu tive a oportunidade de conversar com ele a respeito disso. Ele tinha um irmão que ele não conseguia perdoar esse irmão. E mostrando que ele ainda nasce para Jesus. Deus foi tão misericordioso e honrou tanto aquilo que eu tinha falado com ele a respeito de perdão, que ele começou o tratamento e quando foi ver já não tinha mais câncer na garganta. Então a gente vai vendo que o princípio é aquilo que Deus honra. Está na palavra dele, ele disse, é princípio, ali ele vai honrar. E se a gente obedecer e caminhar dentro do princípio, nós vamos ter êxito. Porque a palavra não falha, quem falha somos nós, que somos resistentes muitas vezes, ainda sendo cristãs. Porque a nossa carne, feita eu falei anteriormente, grita. E não é fácil para ninguém dar a cara a tapa, né? Não é fácil para ninguém chegar e se humilhar, pedir perdão, reconhecer, olha, eu falhei, eu preciso que você me perdoe, né? Ainda que a pessoa vire para você e diga, olha, não me interessa mais. Para mim, você não chove nem molha, não quero, sabe? Eu vou te perdoar porque você está pedindo, então tá aí, estou te liberando em perdão. Não importa, porque Deus sabe o romper da barreira que você teve para chegar naquela pessoa e pedir perdão. Deus sabe disso. E o importante é aquilo que Deus vê. Não é o que os outros, humanamente falando, porque tem muita gente que não entende muita coisa da palavra de Deus. E mesmo sendo cristão, tem muito cristão que ainda não entende muita coisa e que luta contra determinadas coisas. Eu estava conversando numa reunião com uma irmã em Cristo e ela falou para mim, olha, tem coisas na palavra que eu não consigo, não desce pela minha goela, né? Porque é muito difícil você chegar e você abrir mão de tudo aquilo que você passou e aí não consigo. Falei para ela, olha,
A única coisa que eu posso te dizer é, tá na palavra, é para a gente obedecer. A gente entendendo ou não, a gente achando que está certo ou não, porque Deus sabe muito mais do que cada um de nós, né? Então, se está na palavra, a gente tem que procurar fazer, ainda que a gente não entenda, ainda que a gente até não aceite, vamos dizer assim. Mas está ali, a gente tem que falar, Senhor, eu não entendo isso. Ao meu ver, não está batendo com aquilo que eu consigo perceber dentro de mim. Mas eu vou aceitar e eu vou fazer, porque está escrito o que o Senhor disse. E eu quero ser obediente a Ti. E aí a gente começa a colher frutos que, às vezes, o ímpio colhe, porque obedece a princípios da palavra, e nós que estamos na presença do Senhor não colhemos porque batemos de frente com alguns detalhes da palavra de Deus. Então, a única coisa que eu posso dizer para vocês é: busquem olhar para a Bíblia e obedecer, porque tudo que está ali é válido para a nossa vida. Até o Antigo Testamento é instrução para nossas vidas, né? Só que a gente tem que olhar o Antigo Testamento sempre sobre a ótica de Jesus, porque Jesus é a perfeita revelação do ser de Deus. É Ele quem vai revelar o caráter do Senhor, né, de Deus para nós. E como Ele revela esse caráter, a gente consegue entender que todos os atributos que Deus tem são perfeitos e bons para cada um de nós. E a gente tem que abraçar isso de uma forma benéfica. Então, o que eu reservei para falar para vocês, além da minha história, né, que eu não tenho como entrar em todos os detalhes, é que vale a pena abrir mão da gente mesmo e fazer aquilo que está escrito, sabe? Não é fácil, mas a gente conta com o nosso ajudador, que é o Espírito Santo. E como a gente conta com o Espírito Santo, a gente pode ter certeza de que é um caminhar seguro. E vale a pena a gente continuar nesse caminhar seguro, aliançada com Ele, porque sem a gente conseguir liberar perdão, os frutos da raiz de amargura que brotam dentro de nós não vão fazer bem para nenhuma de nós. Não vale a pena. Vale a pena a gente fazer o que é correto, além de colher os louros daquilo que Deus fala que nós vamos colher. Vamos também ser perdoados, vamos ver a glória de Deus em várias situações, porque hoje eu posso te dizer que diante de tudo que eu passei, né, eu já vi muita glória de Deus na minha vida, muita realização, e conquistei coisas que eu não imaginava que fosse conquistar, porque eu saí de 100% e fui para 0%. Hoje eu estou com 70% que Deus me devolveu já. E eu vejo que o inimigo não tem direito algum, nem legalidade alguma, porque eu consegui, dia após dia, ir fechando essas brechas. E é isso que a gente tem que fazer. Até para a gente poder viver a verdadeira face de Jesus para todos aqueles que estão à nossa volta. Porque as pessoas vêm nos perguntar coisas. E aí precisam ver quem Jesus é para nós e tudo aquilo que Ele já restaurou na nossa vida. E eu tenho plena convicção de que a obra de Deus na minha vida ainda não acabou. Com relação, até porque eu estou viva, né? Que se o Senhor já tivesse acabado, eu já estava no céu na glória com Ele. Então, na verdade, eu sei que Deus ainda tem muito a fazer e muito a restaurar. E eu vou ver esse homem que eu casei, que tive filhos com ele, servindo ao Senhor Jesus, com a vida completamente organizada, o coração limpo, sabe? Eu vou ter esse privilégio de ver, de que tudo aquilo que eu plantei na vida dele nunca foi em vão, porque Deus honra aquilo que a gente faz por fé e é aquilo que a gente faz em obediência a Ele. Deus honra. É isso que eu tenho para falar para as irmãs. E eu glorifico a Deus pela paciência de vocês de estar aqui me ouvindo, porque é muito detalhe, né? É muito detalhe. Mas vale a pena. Gente, eu tenho tido experiências incríveis com isso. Incríveis. De ver assim, mulheres que estavam com casamento por um fio,
terem o casamento completamente restaurado, e ver marido que não pisava na igreja de jeito nenhum, já indo para a igreja, já buscando a presença de Deus, homens que perderam o emprego e as mulheres foram lá e perdoaram uma série de mazelas que tinham passado, ajudaram, procuraram alternativas, e aí o homem começa a ver Jesus na vida dessas mulheres. Isso, para mim, é gratificante demais, sabe? E eu queria agradecer pela oportunidade de estar falando para vocês e de estar com vocês esse tempo, porque é um tempo que eu sei que é precioso para cada uma de vocês. Eu queria perguntar uma coisa. Só um instantinho, Silva, deixa eu só parar de gravar, aí a gente agora vai entrar na parte de perguntas. Deixa eu só parar aqui. Peraí.